E se eu te dissesse que existe um homem que nunca morreu? Não estou falando de lendas urbanas ou teorias da conspiração. Estou falando de registros milenares, documentados em textos sagrados, lidos por bilhões de pessoas. Um homem que caminhou sobre esta terra, teve família, filhos, e então simplesmente desapareceu. Sem túmulo, sem corpo, sem morte. Ele estava aqui, e no momento seguinte não estava mais. E o mais perturbador: isso aconteceu há milhares de anos, mas os detalhes continuam registrados, como se alguém quisesse garantir que essa história jamais fosse esquecida. Seu nome era Enoque. E o que aconteceu com ele desafia tudo o que você pensa saber sobre vida e morte. Fique até o final, porque essa história vai te fazer questionar a própria realidade. Nas profundezas da antiguidade, existiu um homem diferente. Ele era o 7º descendente direto de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que viveria mais tempo que qualquer outro na história. Mas aqui está a primeira coisa estranha. Por que o número 7? Em todas as tradições antigas, o 7 representa a completude, perfeição, ciclos cósmicos. Seria coincidência que justamente o 7º descendente fosse escolhido para um destino tão extraordinário? E tem mais. Enoque viveu exatamente 365 anos, os dias exatos de um ano solar. Enquanto seus contemporâneos viviam quase 1000 anos, Enoque teve uma vida breve. Como se seu tempo na Terra fosse medido, calculado, destinado a durar exatamente um ciclo completo antes que algo extraordinário acontecesse. Mas o que realmente aconteceu? Aqui é onde fica verdadeiramente perturbador. Os registros dizem: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, sem doença, sem acidente, sem túmulo, sem corpo. Ele simplesmente deixou de estar aqui. Imagine. Um homem que todos conheciam, que tinha família, desaparece sem deixar rastros. As pessoas procuraram, questionaram, investigaram, mas não houve respostas convencionais. Apenas a certeza inexplicável de que ele havia sido levado por algo muito além da compreensão mortal. Esse evento foi tão marcante que foi registrado múltiplas vezes em textos separados por séculos, como se as gerações quisessem garantir que essa história jamais fosse esquecida. E séculos depois, outro texto confirmou: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Preste atenção. O texto afirma que ele não experimentou a morte. Não é metáfora. É uma declaração direta que desafia nossa compreensão da existência. Porque todos morrem, não é? É a única certeza universal. A morte vem para todos, exceto, aparentemente, quando não vem. Mas o que significa andar com Deus? Não era apenas crer ou orar ocasionalmente. O texto sugere uma intimidade constante, uma conexão que transcendia completamente o ordinário. E aqui está outro detalhe crucial. Enoque viveu em uma época de degradação moral absoluta. O mundo mergulhava em violência e corrupção. A humanidade se afastava de seus fundamentos espirituais. Era um tempo sombrio. E foi precisamente nesse caos que Enoque escolheu um caminho diferente. Enquanto o mundo descia ao abismo, ele manteve uma trajetória ascendente. Em meio à corrupção, ele preservou uma pureza que o distinguia de todos. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue responder. O que ele viu? Que segredos lhe foram revelados? Que conhecimentos ele adquiriu que o tornaram tão singular que a própria morte não pôde tocá-lo? E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Existem manuscritos antigos, os livros de Enoque, que circularam durante séculos, mas não foram incluídos na Bíblia oficial. E isso já levanta questões. Por quê? O que havia nesses textos que os tornava inaceitáveis? O que esses textos revelam é absolutamente extraordinário. Segundo essas narrativas, Enoque foi levado em visões celestiais, tendo acesso a conhecimentos proibidos aos mortais. Os manuscritos descrevem viagens através dos céus, encontros com seres angelicais, visões do trono divino envolto em luz impossível de descrever. Mas tem algo ainda mais perturbador. Os textos afirmam que Enoque teve contato com os anjos caídos, aqueles que abandonaram os céus e desceram à terra, trazendo conhecimentos que não deveriam ser compartilhados. Segredos perigosos.
sabedoria proibida. Enoque teria recebido revelações sobre eventos futuros, sobre o juízo, sobre ciclos cósmicos. Ele viu coisas que ainda não haviam acontecido. Os manuscritos o descrevem como um escriba celestial, encarregado de registrar segredos do universo. Ele teria visto onde as almas aguardam julgamento, compreendido mecanismos ocultos da criação, testemunhado verdades que transformariam qualquer mente humana. Agora pense, por que esses textos foram excluídos? Continham verdades perigosas demais? Conhecimentos que desestabilizariam estruturas de poder? Ou eram fantásticos demais para serem aceitos? A resposta permanece um mistério. Mas há outro detalhe intrigante. Enoque não está sozinho. Apenas 2 seres humanos na história compartilham esse destino singular. Enoque e, séculos depois, o profeta Elias. 2 homens unidos por um destino que desafia as leis da existência. Por que eles? O que os tornou tão especiais que a morte simplesmente não se aplicou? Alguns estudiosos sugerem que foram preservados para um propósito futuro, que talvez retornarão no fim dos tempos. É perturbador, não é? A ideia de pessoas vivendo há milhares de anos, esperando em algum lugar além da nossa percepção. Outros veem neles símbolos de que a mortalidade não é absoluta, que existem possibilidades além do que compreendemos, que as regras têm exceções. Há também quem interprete como metáforas sobre transcendência espiritual. Estados elevados de consciência, onde a identificação com o corpo é superada. Mas, e se não for metáfora? E se for literal? E se aconteceu exatamente como descrito? A história de Enoque nos confronta com questões fundamentais sobre a natureza da realidade, os limites da existência e a possibilidade de que há muito mais entre o céu e a terra do que admitimos. Enoque viveu em um mundo corrompido e escolheu fidelidade. Habitou trevas e manteve sua luz acesa. Caminhou entre mortais e alcançou imortalidade. Sua vida sugere que nossas circunstâncias não determinam nosso destino. Mas há algo mais profundo. A narrativa sugere que intimidade genuína com o divino produz resultados tangíveis, não sentimentos vagos. Estamos falando de um homem que desapareceu fisicamente da Terra. Isso é concreto. Isso aconteceu. Se isso é real, as implicações são extraordinárias. As leis que governam nossa existência não são absolutas. Há portais, possibilidades, realidades que normalmente estão fechadas, mas podem se abrir. Talvez a morte não seja o fim inevitável que aceitamos. Hoje, milênios depois, continuamos sem respostas definitivas. Não sabemos como Enoque desapareceu. Não compreendemos o que significa andar com Deus tão profundamente que a morte se torna irrelevante. Os céticos dizem que é mito. Os crentes afirmam que é verdade literal. Entre esses extremos, existe um território vasto de possibilidades inexploradas. O que sabemos é que a história foi preservada com cuidado extraordinário. Gerações consideraram seu relato importante o suficiente para ser transmitido através de milênios. Algo nessa narrativa toca verdades profundas sobre potencial humano e possibilidade de transcendência. Talvez o verdadeiro legado de Enoque seja o convite que sua vida representa. Um convite para questionar limites que aceitamos como absolutos, para considerar que há dimensões além dos nossos sentidos, para viver com integridade tão profunda que até a morte possa ser transformada. Enoque não morreu. Ele passou para outro estado de existência. E essa afirmação, preservada através de impérios que ascenderam e caíram, continua ecoando, desafiando-nos a expandir nossa compreensão do possível. Que outros segredos aguardam nessas narrativas antigas? Quantas histórias como a de Enoque foram apagadas, perdidas, esquecidas propositalmente? A história de Enoque permanece como um farol atravessando os séculos. Um mistério que se recusa a ser desvendado, mas nunca deixa de fascinar. Um lembrete de que talvez a realidade seja muito mais estranha e maravilhosa do que imaginamos. E a pergunta final: se Enoque transcendeu a morte, o que mais é possível? Quais são os verdadeiros limites da existência humana? E você, está pronto para descobrir?